És bem-vindo aqui em nosso coração. Olá, queridos, graça e paz, que Deus possa abençoar a sua vida. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico, um panorama da Bíblia. Nós estamos com esse projeto de, no período de 1 ano, estudarmos a Bíblia. Bom, antes de nós estudarmos, eu quero te dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse período que nós estaremos aqui desfrutando da palavra de Deus. Bom, antes de nós iniciarmos, eu quero pedir para que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, né? Compartilhando, mais pessoas vão estar envolvidas e vão estar sabendo mais da palavra de Deus. Quero também te convidar a você a se inscrever no canal da igreja, está aqui embaixo, das nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, para que você possa estar atento às nossas programações. Bom, toda segunda-feira, nós temos uma devocional com a pastora Bruna. É um tempo onde você tem um resumo da palavra de domingo. Então, toda segunda-feira no Instagram, a devocional com a pastora Bruna. Tudo bem? Bom, toda quarta-feira, às 18 horas, tem vídeo novo no canal do YouTube. Então, se inscreva, ative o sininho para que toda quarta-feira, às 18 horas, você fique por dentro das nossas novidades. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos fazer um panorama da Bíblia do livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel. Bom, e aí eu já quero colocar aqui para vocês, já para que vocês possam ver, esse resumozinho, né, que nós temos, que todo estudo bíblico nós colocamos, esse resumo aqui para vocês. Bom, o nome Samuel é de origem hebraica, significa aquele cujo nome é Deus, ou aquele que ouve Deus. O autor, assim como o 1 Samuel, 2 Samuel, a autoria é não declarada, a autoria desconhecida do livro de 2 Samuel. Personagens principais. Bom, nós temos Davi, que é o protagonista do livro. O Davi, ele vai, esse segundo livro de Samuel, a história vai se desenvolver dentro da vida de Davi. Tem Amon, Tamar e Absalão, que são filhos de Davi, e as suas histórias envolvidas em tragédia e conflito. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas teve uma família bem complicada, bem difícil. Joabe, que foi comandante do exército de Davi. Betseba, conhecida por seu envolvimento no escândalo de adultério com Davi, ela se torna a mãe de Salomão, que sucede Davi como rei. Natã, mensageiro de Deus, que confronta Davi com seus pecados. Então Davi realmente foi um homem que ele andou em algumas situações difíceis. Então Natã estava sempre confrontando Davi. E Mefibosete, neto de Saul, que se torna beneficiário da generosidade de Deus. A ideia, e quando tinha uma sucessão, era que toda a família daquele que morreu fosse morta também. Davi, então, ele tem uma generosidade com Mefibosete. Qual é o contexto da história? Bom, 2 Samuel traz uma narrativa que explora a vida e o governo e as experiências espirituais e pessoais de Davi, proporcionando lições sobre liderança, arrependimento e fé em Deus. A continuação direta do livro de 1 Samuel e se concentra no reinado de Davi como segundo rei de Israel, abrangendo eventos políticos, militares e pessoais que ocorreram durante seu governo. O ponto principal é o reinado de Davi como segundo rei de Israel, destacando seus triunfos, desafios e relações familiares complexas, bem como sua busca pela misericórdia de Deus. Bom, então esse é o nosso resumo, né? É um resumo que nós temos do livro de 2 Samuel. Bom, vamos lá. O livro de 2 Samuel está dividido em 6 blocos. Então, ele tem 6 blocos. Tá? 6 blocos tem um livro. O primeiro bloco, ele vai de 2 Samuel, de 1 a 3, do capítulo 1 ao capítulo 3, e aí vai falar sobre o reinado de Davi estabelecido. Bom, 1 Samuel termina com a morte de Saul. Tá?
No 1 Samuel, se eu não me falha a memória, capítulo de número 16, deixa eu só voltar aqui rapidinho, só para... É isso mesmo. 1 Samuel, capítulo 16, Samuel vai ungir Davi como rei. Na verdade, vai ungir Davi. Mas Davi ainda não está pronto para o reinado. E existem alguns poréns do porquê que Davi ainda não está pronto para o reinado. Davi era rei, Deus estabeleceu um novo rei para Israel, que era Davi, tá? Só que Davi ainda não estava pronto, ainda estava num processo de moenda, como a gente costuma falar, né? Davi ainda estava num processo de adaptação ou de aprendizado sobre o reino. E aí, passaram-se alguns anos, teve o episódio dele com Golias, a perseguição de Saul, porque Saul começa a entender que Davi é um camarada que está se destacando no reino, e isso traz confronto para Saul. Saul não gosta disso. E Davi, então, ele se destaca. E aí, agora, no primeiro capítulo de 2 Samuel, já estabelece o reinado de Davi. Bom, 2 Samuel 1, capítulo 1 e 2, vai dizer assim: depois da morte de Saul, Davi retornou da sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que estava em Ziclag. Quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Aproximou-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. E aí, então, a partir desse momento, Davi, ele assume o trono. Entanto que no capítulo 2, aí, ainda no capítulo 1, versículo 17, Davi, ele lamenta a morte de Saul, e a gente viu em 1 Samuel que Saul começou a perseguir Davi. Mas nem por isso Davi vai glorificar, ou vai bater palmas pela morte de Saul. Davi não faz isso, muito pelo contrário. Olha o que diz o versículo 17 e 18 do capítulo 1. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse os homens de Judá e o lamento do arco que foi registrado no livro de Jassá. E aí está um lamento. Davi então lamenta a morte de Saul e de seu filho Jonatas. Bom, e aí o capítulo 2, ainda no primeiro bloco, né? Davi é ungido rei de Judá. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2. Passando algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. E aí então, Davi, ele entende que ele precisava ir para assumir esse trono. Bom, e aí o segundo bloco, ele vai do capítulo 4 ao capítulo 10. Ele vai do capítulo 4 ao capítulo 10 e vai falar dos conflitos e vitórias militares. Davi, ele teve alguns conflitos. Davi, ele teve algumas guerras que ele precisou estabelecer, que ele precisou lutar, né? E aí, pela graça do Senhor, ele foi vencedor. E assim, Davi, eu lembro que uma vez eu lendo o livro de 1 Samuel, e aí teve o episódio da caverna, onde pessoas, os maltrapilhos, as pessoas mais desprezadas da cidade, que estavam com Davi. E aí, a palavra vai dizer que aquele aí foi o exército de Davi. Pessoas que não tinham o menor talento para a guerra, pessoas que não tinham o menor talento para a luta, agora se tornam guerreiros e se tornam o exército de Davi. E a palavra vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração dele. E aí Deus, ele concede a vitória a Davi. E aí, assim, se você for observar o livro, do capítulo 4 ao capítulo 10, a gente vai ver que são várias derrotas, são várias vitórias, na verdade, são várias frentes de batalha que Davi vai, e ele sai vencedor. Olha o que diz o versículo de número 17 do capítulo de número 5.
Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Versículo 18. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, 19, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá, e eu os entregarei nas suas mãos. Davi foi um cara que fez as coisas assim. A gente consegue observar que ele ia para o confronto, ele ia para as guerras sendo ordenado e orientado por Deus. Bom, e aí, aí vai vir o capítulo de número 7, vai dizer sobre a promessa de Deus a Davi. O 8 vai falar sobre as vitórias militares de Davi. Enfim, aí o 9. Aí o 9 vai falar sobre o caso de Davi e Mefibosete. E aí eu gostaria que você se atentasse para o capítulo de número 9. É uma história muito, mas muito interessante. É uma história interessantíssima, que ele vai falar sobre o processo de perdão. É o perdão que muitas das vezes nós não temos. E Davi, ele teve com Mefibosete, porque ele cuida, ele recebe Mefibosete senta à mesa com Davi. É um processo de perdão, um processo de cura. E aí, às vezes, a gente acha que o perdão vai fazer bem para o outro, mas o perdão faz bem para nós primeiro. Primeiro faz bem para nós, para depois fazer bem para o outro. Bom, e aí, o terceiro bloco vai falar dos pecados e as consequências. O grande problema nosso é que às vezes a gente acha que peca e não vai ter consequências sobre isso. E aí não é bem assim que a coisa funciona. Não é bem assim que a coisa anda. A gente sofre consequências com isso. A gente sofre consequência pelos nossos pecados. E aí, a história do pecado de Davi foi uma história interessante e intrigante ao mesmo tempo. Por quê? O exército, eles estavam todos em guerra, estavam na batalha, estavam em frente de batalha, e Davi estava no palácio, quando todos os homens estavam fora da cidade. Davi não era para estar no palácio. Davi era para estar na guerra, Davi era para estar na frente de guerra, já que ele era o rei, já que ele era a pessoa que estava à frente do povo. Então ele precisava ir para dar um exemplo, para falar assim: gente, eu estou aqui, nós vamos vencer em nome de Jesus, em nome do Deus dos exércitos, nós vamos vencer essa guerra. E não foi o que aconteceu. Davi, ele estava em casa, Davi, ele estava no palácio, e aí ele vê a mulher de Urias, Betseba. Ele vê do palácio, da sacada do palácio, ele vê Betseba se banhando, ele se interessa por ela. E ele, então, comete um grande erro, que foi exatamente se deitar com a mulher do general do exército. E aí, Deus repreende ele de uma forma, muito... Olha o que diz a palavra. Capítulo 11, versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o Etita. Versículo 4. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Versículo 5. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. E aí um pecado leva o outro. Um pecado leva a um outro problema. O que Davi fez? Para não acabar de vez com a situação que estava, Davi pega, chama Urias, faz com que Urias se deite com a mulher, para dizer que era o filho de Urias, mas Urias não faz.
Por quê? Os homens deles estão em guerra. Os homens deles estão na frente de batalha, então ele não concorda com isso. Então o que Davi faz? Davi faz com que Urias volte para a guerra, para frente de batalha, e aí Urias acaba morrendo. Olha o que diz a palavra lá no versículo 14 do capítulo 11. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o aonde o comandante estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Um pecado leva outro pecado. Um abismo, como diz a pastora Bruna, um abismo chama outro abismo. Bom, aí o quarto bloco, ele vai do capítulo 15, ao capítulo de número 18. E aí, quando a situação tá ruim, parece que piora. Porque Davi não faz por onde resgatar sua dignidade. Natan chama ele, Natan o repreende, mas parece que a situação vai ladeira abaixo. E aí agora, Absalão, o seu filho, cria uma conspiração para tomar o trono do pai. Olha que situação. Olha que problema. Olha que... Mas o que acontece? Mas por que isso? Porque começou o pecado, começou o erro, começou a coisa dar errada. E aí, com isso, a coisa ia ladeira abaixo, com isso a coisa ia desandar. Olha o que diz os versículos 1 e 2 do capítulo 15. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levanta cedo e fica junto ao caminho que o levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. Versículo 3. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Ou seja, Absalão começa a fazer uma trama, começa a tramar contra o próprio pai. Mano, é uma coisa de doido, uma coisa de louco. Davi, ele teve seus altos e baixos com Deus. Davi, ele foi um cara assim, um líder extraordinário, um homem segundo o coração de Deus. Mas o pecado de Betseba fez ele desandar, fez a coisa, sabe, desandar dentro da sua família, dentro da sua casa. Bom, aí estamos no quinto bloco. O quinto bloco, ele vai do capítulo 19 ao capítulo de número 21. E aí vai falar do retorno de Davi a Jerusalém. Absalão morre, o capítulo 18, você pode acompanhar que Absalão morre, e aí Davi fica muito triste com isso. E aí, o capítulo 19 já começa com o luto de Davi. Olha o que diz o capítulo 19, versículo 1 e 2. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto pelo seu filho. Então, o rei acaba ficando de luto por conta dessa situação. O rei acaba ficando de luto por conta de Davi. Perdão, o Davi acaba ficando de luto por conta de Absalão, seu filho. Bom, e aí, então, a gente já vai para o final, que é para o sexto bloco, que vai do capítulo de número 22 ao capítulo de número 24, que vai falar sobre o trono de Davi, né? O capítulo de número 22, versículo 1 e 2 vai dizer assim: Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: o Senhor é minha rocha, é minha fortaleza e o meu libertador. Aí parece que esse final, Davi acaba se reconciliando com Deus. E aí termina no versículo de número 24, Davi fazendo um censo, o recenseamento e a sua punição, que aí Davi acaba sendo punido e Davi constrói um altar para Deus. Queridos, esse foi o panorama do segundo livro de Samuel. Quero deixar aqui esse passo a passo para que você possa ver, para que você possa acompanhar. Ó.
os nossos 6 blocos, e aí, 2 Samuel, capítulo a capítulo, aonde a gente vai desenrolando a vida de Davi. E com vocês aqui nesse tempo, foi um prazer ter vocês aqui, e aí eu espero vocês quarta-feira que vem, para que a gente possa falar um pouco mais sobre a Bíblia. Nós vamos começar a falar sobre o livro dos Reis, 1ª Reis, depois 2ª Reis, e a gente vai falar sobre alguns livros históricos ainda. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Pai, nós oramos por essa pessoa que está nos assistindo, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa derramar a tua unção sobre ela, que ela possa, Senhor, ter entendido, Senhor, esse vídeo, e que ela possa se aprofundar na tua palavra. Abençoe, Senhor, dê a ela toda a sabedoria do alto, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, um forte abraço. Quarta-feira que vem, eu te espero aqui às 18 horas, para que a gente possa estudar um pouco mais da palavra de Deus. Um forte abraço, até mais. Tchau. Uma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.